Olá, mulher! Seja bem-vinda a este canal. Há mulheres que não estão cansadas porque fazem pouco, estão cansadas porque fazem tudo sozinhas. E o mais difícil é que muitas delas nem se permitem dizer que estão cansadas, nem se permitem parar. Se este assunto for do teu interesse, fica comigo. Faça o seu like, clique no sininho e compartilhe. Chama alguém, convida alguém para estar contigo e ouvir esta mensagem também. De repente, podes até estar a pensar, bom, mas eu faço porque tem de ser feito. Tenho contas por pagar, tenho dependentes a meu cargo, tenho tantas e tantas responsabilidades na escola, na igreja, na comunidade, enfim, os dependentes são vários, não são só filhos, também tenho sobrinhos, tenho pais, enfim, há tanta coisa por fazer, como é que eu vou parar? Como é que eu vou parar se tenho pessoas a meu cargo? Como é que eu vou parar se tenho que gerir os miúdos, os horários dos miúdos em casa? Se eles têm que ir à escola, se eu tenho que saber se têm batas, se não têm batas, se eu tenho que saber o que comem e o que não comem, eu tenho que saber o que vão vestir. Como é que eu vou parar se eu sou mãe e muitas vezes mãe solteira, ou viúva, ou porque, sei lá, o marido às vezes não dá conta do recado em casa, ou eu penso que ele não se apercebe muito bem das coisas que tem que fazer. Eu sou a mulher em casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Como é que eu vou parar? Como é que eu vou parar? Se as responsabilidades não podem parar, as responsabilidades continuam, eu tenho que pagar as contas, tudo tem que ser certinho. Eu tenho que gerir isto em condições. Eu não tenho como parar. Eu não tenho como parar. É destas mulheres que eu vou falar hoje. Da mulher que aguenta, da mulher que resolve, da mulher que segura todas as pontas, da mulher que raramente para, porque sente que se parar, tudo à sua volta cai. Talvez te reconheças nisto. Há mães que vivem assim. Há mulheres que trabalham e nunca se desligam. Há mulheres que são sempre, sempre, sempre o apoio de todos os outros. Apoio dos filhos, apoio dos irmãos, apoio dos pais, apoio dos amigos, apoio na igreja. Elas sentem-se assim. Num ano destes, em conversa com uma jovem mulher, ela disse-me que ela não conseguia, por exemplo, ter casa própria, inclusive. Apesar de já ter tido marido e de ter tido filhos, não conseguia desligar-se da mãe, portanto não conseguia sair de casa dos pais, da casa em que ela vivia com a mãe, porque na altura o pai até já tinha falecido, porque a mãe lhe tinha dito que ela era, portanto ela, filha, era a bancada da mãe. Portanto, este é um caso que me foi relatado em Angola durante as minhas pesquisas, meu trabalho de campo. Ela dizia-me que ela era a bancada da mãe. Eu, na altura em que ela me disse isso, eu não entendi. Bancada da mãe, o que é que isto significava? Mas para quem vive em Angola, bancada normalmente está ligada ao comércio, não é? Está ligada às atividades de compra e venda. E bancada é aquilo que muitas das mulheres em Angola, sobretudo nos bairros periféricos, conseguem ter, né? É ali o lugar onde põem o tomate, a cebola, pronto, as hortaliças ou não, ou outras coisas mais para vender. Portanto, ser bancada da mãe significa ser a pessoa
que a alimenta, portanto, que alimenta a mãe. É a pessoa que provê a própria mãe. É a pessoa que garante a sobrevivência da mãe. E por essa razão a mãe preferia que a filha continuasse em casa. E ela não conseguia ter marido, não conseguia ter vida própria, porque tinha que garantir isso, ser bancada da própria mãe. Agora imagina, não é? Ela vai dizer, eu vou me desligar como? Como é que eu me vou desligar? Como se eu tenho que ser bancada da mãe? Bancada da mãe pressupõe alimentar a mãe, garantir a sobrevivência da mãe, mas também a sua, dos seus filhos, e garantir tudo, né? Desde a casa, os seus afazeres, pagar as contas, enfim, ela tinha essa, sente que não pode parar porque ela é a bancada da própria mãe. E há outras mulheres que, para além de todas estas responsabilidades no lar, ainda têm as responsabilidades do local de trabalho. E aí é aquela mulher que serve de apoio a todos os outros, desde os superiores hierárquicos e aqueles que estão à sua volta, colegas ou colaboradores também. Resolve todos esses assuntos, acaba por estar assoberbada de tanto trabalho. Mas ainda assim não se permite desligar. Porque pensa que ao fazer as coisas param, as coisas caem, as coisas se desmoronam. Eu sei do que eu estou a falar. Eu já fui essa mulher. Fazia tudo, achava que tinha de dar conta de tudo, até o dia em que eu percebi que continuar assim não era força, era desgaste. Aprendi com o tempo a repartir tarefas, a pedir ajuda, a delegar. Aprendi também que isto não tem nada a ver com o ser homem ou mulher. Tem a ver com justiça, equilíbrio e respeito. E eu estou a dizer isso não porque eu quero ensinar alguma coisa, longe de mim. Pelo contrário, só para dizer que eu também já estive aí neste lugar. Eu já estive neste lugar em que estás, pensando que podia fazer tudo, que tinha que suprir as lacunas dos outros, porque provavelmente aqueles que estavam à minha volta não conseguiriam fazer o que eu já sabia fazer, o que eu já podia fazer, ou porque eu faria em menos tempo, ou porque era imperioso que se fizesse, e se eu deixasse a responsabilidade dos outros, aquilo não ia dar certo. Enfim, eu já estive aí neste lugar, ok? Eu já estive aí neste lugar, e por isso eu compreendo-te muito bem. Compreendo-te muito bem. Mas o que é importante perceber é que isto não é sinónimo de força. Pelo contrário, ok? Porque acabamos por nos prejudicar a nós mesmos, a nós mesmas particularmente, e porque o mundo anda. Nós estamos aqui hoje e amanhã já não estamos, e as coisas têm que fluir. E então precisamos de saber pedir ajuda e de dizer mesmo que estamos cansadas e que precisamos de delegar tarefas, ainda que as coisas sejam feitas não como nós gostaríamos, mas entender que pode não ser bem feito hoje e que amanhã poderá ser melhor, e tentar seguir as coisas desta maneira, porque nós não somos perfeitas, não é? E então precisamos de entender que em tudo há um processo.
Quando uma mulher vive muito tempo a aguentar tudo sozinha, ela começa a pagar um preço. Ela paga um preço. E muitas vezes nem se apercebe logo. Ela paga um preço porque ela suporta. E o que nós aguenta tudo, porque tem que aguentar tudo muitas vezes, isso faz com que ela pague um preço. E nós vemos isto no nosso dia a dia. Mulheres muitas vezes são mães solteiras, ou são viúvas, ou até mesmo casadas, ou tendo um companheiro, mas um companheiro que não desempenha o papel de chefe de família. E ela tem que agarrar as pontas todas, tem que cuidar da casa, tem que governar a própria casa, tem que trabalhar para sustentar os filhos, depois tem aquele dia a dia de saber, a criança foi à escola, não foi, tem bata, não tem bata, tem um botão para costurar, não tem, ou se tiver empregado, tem que orientar a empregada em casa, porque muitas vezes essa mulher é também uma mulher, é também uma mãe trabalhadora, e às vezes lá tem, no local de trabalho tem funções, desempenha determinadas funções, tem colaboradores que também tem que formar, tem que ensinar, enfim. E depois muitas vezes tem parentes por cuidar, pais, enfim, tem a comunidade. Há mulheres que têm que aguentar tudo sozinhas, mesmo tendo um marido, muitas vezes isso acontece. E o que é que depois acontece? Ela paga um preço. Ela paga um preço e esse preço recai sobremaneira na sua saúde. Elas muitas vezes não se apercebem disso. Não se apercebem que têm um preço a pagar, não têm a noção do preço a pagar, até que o corpo comece a dar sinais. Porque este preço que ela paga não acontece de um dia para o outro. Não é? E porque também não é visível e não acontece de um dia para o outro. Aquilo é com o tempo, vai passando por um processo. Até que muitas vezes o corpo começa a dar sinais, uma dor de cabeça aqui, mas não liga, porque não tem o foco, ela não está atenta a si, uma irritação ali, qualquer coisa, e muitas das vezes as pessoas que estão à volta dessa mulher, que tem que aguentar todas as pontas, que tem que segurar todas as pontas, as pessoas à volta ainda gozam com ela. Isto acontece normalmente. Olha só, está sempre irritadiça, olha só, não tem paciência para nada, olha só aquela mulher, deve estar na menopausa, olha-me só. Quer dizer, coisas que não ajudam, porque ela não é acolhida. Ela nunca é acolhida, é ela que dá. E à medida que dá, ela vai se esvaziando. E então o que é que nós vemos? Porque aquilo não se sente logo no mesmo dia, ela vai continuando a trabalhar. Ela continua a trabalhar. Ela vai funcionando. Ela continua a trabalhar. Vai dando de si. Tantas e tantas vezes, sem olhar, sem se acolher, sem olhar para si, sem cuidar de si mesma. Não é? Ela vai se sentindo cansada. E muitas vezes até ouvimos ela dizer, estou cansada. Eu me deitei, vou descansar um bocadinho, mas levanta-se e já está a dizer outra vez, estou cansada. Quer dizer, por muito que durma, não consegue descansar o suficiente para se ver restaurada. E então a irritação nela aumenta. Ela continua irritada, continua com muito pouca paciência para aturar, às vezes, crianças, aturar, entre aspas, outras pessoas à volta, para ter um bom relacionamento, às vezes, com o próprio marido. Enfim, a mulher tem as suas especificidades, tem características próprias e não é que ela não possa liderar uma casa, não é que ela não possa educar os filhos sozinha, não é que ela não possa isso, ela até pode. Mas quando a carga está em demasia, ela não tem as características que o homem tem e que o homem certamente suportaria. Ela até pode desenvolver determinadas tarefas, mas quando aquilo vai em demasia, há um nível de stress que ela muitas vezes não consegue regular. Eu já acompanhei mulheres cuja carga emocional, ou seja,
cuja exaustão emocional chegou a um ponto tão elevado, que elas acabaram por descarregar essa raiva, esta irritação, as pessoas a quem elas mais amavam. Filhos, marido, mães, pais, enfim, sobre as pessoas à sua volta. E depois disso retiravam-se, ficavam sozinhas, pelos cantos da casa, a chorar, cheias de culpa e sem se reconhecerem. Chegavam mesmo a dizer, mas eu não sei como é que eu fiz isso, como é que eu fui capaz, como é que... Enfim. É que quando a exaustão emocional é ignorada por muito tempo, ela traz consequências muito sérias. Não só para a própria mulher, como para a família e todos à sua volta. Eu não digo isto para assustar, mas apenas para lembrar que nós mulheres precisamos de prestar atenção aos sinais e prestar atenção aos sinais do nosso corpo, porque o nosso corpo fala, o nosso corpo emite sinais. E reconhecer estes sinais é um ato de amor. Reconhecer estes sinais a tempo é um ato de amor. E há mulheres que muitas vezes me dizem, Rosa, eu não tenho razões para isso. Eu não tenho razões para isso. Tenho uma casa boa, tenho um bom carro, tenho um bom emprego, tenho família. Mas eu não tenho razões para me sentir desta maneira. E eu muitas vezes respondo, não é falta de gratidão, mas é o excesso de carga. É o excesso de carga. É que quando nós estamos constantemente a dar e a dar, há um momento em que nós nos sentimos vazias. E à medida que o tempo passa, este vazio vai se alargando, vai se aprofundando. É como um copo. Imaginem um copo cheio de água. Pegamos no copo, vamos despejando, despejando, despejando. Vai chegar uma altura em que o copo fica vazio, porque ele não recebe mais água. Ele só vai despejando, despejando, despejando. Isso pode acontecer semanas atrás de semanas ou anos atrás de anos, despejando. E é uma altura em que este copo fica vazio, seca, porque já não aguenta mais, não por ser fraco, mas por ter estado muito tempo vazio. Se tudo o que eu acabei de dizer faz sentido para ti, fique comigo, continua aqui e vamos continuar a conversar, porque no próximo bloco vou falar sobre o que nós podemos fazer quando percebemos que chegamos a este ponto. E talvez estejas a ouvir isso e a perguntar, e agora? Ok, eu reconheço, e o que é que eu faço? É sobre isso que eu vou falar agora, ok? A primeira coisa a fazer não é resolver tudo, não é mudar tudo e também não é tomar grandes decisões. É parar.
É simplesmente parar. Entretanto, parar sem te chamares de fraca, sem te chamares de exagerada e também sem te culpares de absolutamente nada. Não te vais culpar por estar cansada. Não. Aliás, o cansaço é apenas uma informação. Não é falta de caráter. Não é falta de caráter. Depois é importante nomear aquilo que estás a sentir. O que é que se passa? O que é que estás a sentir de facto? Cansaço? O que é que estás a sentir? Então é isso que quer dizer, tristeza? O que é que estás a sentir? É cansaço? É tristeza? É sobrecarga? Estás a sentir-te sobrecarregada? Estás a sentir-te sobrecarregada? Então diga, nomeie, diga que é isto mesmo que estás a sentir. Não diga, eu sou um caos, eu não sirvo mesmo para nada, eu não sirvo mesmo para nada, eu sou um zero à esquerda. Não, não digas isso. Diga o que tu estás a sentir de facto. É tristeza? É frustração? É cansaço? Então é isso que deves nomear. É isso que deves dizer. Não importa o que os outros digam. É isso que deves trazer. Porque quando nós nomeamos, o que é que acontece? Não resolvemos tudo. É verdade que não resolvemos tudo ao nomear. Mas o nosso corpo, ou seja, nós mesmos sentimos-nos mais calmas. Mais calmas. E o nosso corpo deixa de lutar sozinho. Há uma ideia muito... Há uma ideia que normalmente as mulheres carregam de que dizer que está cansada ou manifestar cansaço é fraqueza. Não é. Pelo contrário. Quando alguém diz eu estou cansada, isso é um sinal de consciência. Ok? É um sinal de consciência. Nenhuma mulher foi feita para carregar tudo sozinha. Nem emocionalmente, nem na prática, no dia a dia, fisicamente, nem espiritualmente. E há também algo na dimensão espiritual. Deus não nos pede sacrifício cego. Deus não nos pede que nos anulemos. Deus pede-nos verdade. E quando uma mulher se apresenta cansada, mas verdadeira, isso é oração. Isso é oração. Bem, eu vou agora fazer uma pequena oração. Se isso fizer sentido para ti, fique comigo até ao fim. Ou, se preferires, podes apenas ouvir. Ou então, aproveitar a ocasião para inspirares e expirares pela boca. Eu vou orar. Senhor, olhe para esta mulher que chegou ao limite. Dá-lhe descanso interior, dá-lhe clareza, dá-lhe coragem para parar, reorganizar e recomeçar sem culpa. Que ela não confunda cansaço com fracasso, nem sensibilidade com fraqueza. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se este vídeo falou contigo, fica por aqui. Este é um espaço de cuidado, de verdade
e de recomeço. Aproveite, dê já o seu like, subscreva o canal e partilhe o vídeo com uma mulher que conheças e que precise de ouvir o que foi dito aqui.